O Inter quer dar uma resposta pro Luizito Soares, né? Pro Grêmio, que contratou Luizito Soares, e à altura, com o campeão do mundo Di Maria, com a seleção argentina. Vamos reagir aí a Chico Garcia falando sobre a resposta que o Internacional vai dar ao Grêmio após a contratação de Luizito Soares aí, um atacante famoso, principalmente pelo trio MSN, né? Mas será que o Inter realmente vai conseguir? Eu sou Endel Caporal, passando mais uma vez no canal dos amantes de futebol, já pedindo para você se inscrever, ficar até o final do vídeo, que a gente vai comentando sobre o que o Chico Garcia vai falar. O Chico Garcia, que é um repórter aí, conceituado no segmento de esportes, né? Trabalha aí com a Renata Fã lá no Jogo Aberto lá. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Inter quer dar uma resposta pro Luizito Soares, né? Pro Grêmio, que contratou Luizito Soares, e à altura, com o campeão do mundo Di Maria, com a seleção argentina. O Taison deixou o clube, chutando o balde, disparando contra o presidente Alessandro Barcelos, o que revela muito de como estava o vestiário e a relação do jogador com o clube também. Clima Vou te dar os detalhes a partir de agora. A gente Chega tem mais aquele clima ali hostil no Grêmio ali, quando o Grêmio cai, apesar de as conversas dizem, né, que a diretoria agia bem no clube, tinha uma boa gestão, e agora o Inter, depois de voltar para a Série A, quase conseguir bater campeão brasileiro. Há muito tempo o Inter não consegue. De novo nessa treta aí de jogador não querer treinar, cair para cima do Taison, essa conversa, ele sair fora do clube aos 35 anos de idade, né, em vez do Inter fazer esse gerenciamento de carreira para que o Taison aposentasse no clube, não foi possível, né? Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Se inscreve aí também. Bom pessoal, o Taison está deixando o Beira-Rio, já deixou na verdade, né? E numa condição não muito interessante. Um ídolo do clube que retornou da Ucrânia depois de mais de uma década na Europa. Era uma vontade do jogador, da torcida, dos dirigentes, para que o Taison voltasse, ele que disputou a Copa do Mundo de 2018, e conseguisse retomar aquele futebol que fez com que ele fosse vendido na época, né? Antes da sua saída, jogou muito Taison, 2008, 2009. Quem não lembra da saudosa coluna de Vianney Carlet, que já faleceu, colunista icônico do Rio Grande do Sul. Taison ou Messi, o futuro dirá. Pô, mas que comparação, hein? Taison com Messi. Já não basta o cara ter jogado a Copa do Mundo, foi comparado com o Messi ainda. Melhor, pois é, essa coluna, todo mundo no Brasil inteiro, foi o primeiro viral, né? Eu acho, tem uns 10, 12 anos essa coluna do grande Vianney. E o Taison teve carreira na Europa e tudo mais, mas enfim, não conseguiu chegar nesse nível de jogador. Mas naquela época, quando o Inter foi campeão da Sul-Americana em 2008, depois vice da Copa do Brasil em 2009, ele realmente fazia um ataque com o Nilmar, os dois muito rápidos, né? Tendo supremo. O Nilmar tem um gol contra o Corinthians ali que, pô, a nível aquele gol do Neymar lá contra o Flamengo, na moral. Engrenagem, aquela coisa toda. Pois bem, essa passagem do Taison ela não foi tão exitosa assim. Tem um jogo contra o Flamengo no Rio, né, que o Inter aplica 4-0, ele faz um dos gols partindo do meio campo. Talvez o grande momento ali do Taison, e o gol no Grenal, que praticamente rebaixa o Grêmio. Naquele 1-0 no Beira-Rio, em que o Inter exibe os caixões e tudo mais, né? E depois o Grêmio acabou sendo rebaixado ao final daquela temporada. Tá bom, tem uma parcela aí, né? Um bom protagonismo, digamos assim, mas nunca conseguiu ter sequência, teve vários problemas extra-campo. E aí tem um episódio que aconteceu no meio desse caminho todo, que foi uma greve dos jogadores por conta de salários atrasados, aquela coisa toda. E essa greve acabou ficando muito na conta do Taison, que acabou, digamos assim, capitaneando esse motim para que os jogadores não se apresentassem para um treinamento. Isso aí caiu como uma bomba no Rio Grande do Sul, depois houve os acertos e tudo mais, todo mundo voltou a treinar, mas ficou muito no Taison como centralizador, como capitão dessa rebeldia, entre aspas, dos jogadores ali presentes. O Taison participou de uma live com um jogador de FIFA, o Paivinha, e o Taison está indo jogar no PAOK da Grécia, recebeu uma proposta, conseguiu a liberação e os dois entraram num comum acordo numa rescisão. Pois bem, nessa live, é uma live que não fica disponível, então não dá para você acessar depois, mas quem conseguiu acompanhar viu que o Taison estava muito revoltado e indignado com algumas situações. E resolveu falar sobre algumas coisas que acontecem dentro do clube e especialmente na relação jogador com o presidente Alessandro Barcelos. Tem algumas frases aqui só para vocês terem uma ideia. Vou abrir aspas para o Taison, tá? Eu não quero ver ele nem pintado de ouro na minha frente.
Sabe o que é um cara ficar te ligando todo dia? Eu rescindo, deixo um caminhão de dinheiro lá para chegar aqui e eles fazerem isso comigo. A informação... Realmente é sacanagem, né? Tipo, se os... cara, dirigente no Brasil, verdade, com uma várzea. É óbvio que a gente não sabe o que aconteceu. Então, a gente tá falando aqui sobre pisando em ovos, né? Porque tem como se opinar muito bem sobre aquilo que você não conhece. Mas é sacanagem, né? Pros caras, pro mesmo presidente à época que quis que ele visse e fazer isso com ele, era só o presidente ter agido da maneira correta e ter pagado os salários dos jogadores, que provavelmente esse motim que causou a saída do Tyson não aconteceria, né? Mas o futebol brasileiro é uma piada. Né? Ele dá de que o Alessandro ficava ligando para ele todos os dias. E a gente, pelo menos, sabia até então de que foi o Tyson que forçou voltar para o Internacional. Então aqui já tem uma outra versão. Quero só ver o que o presidente vai falar sobre isso, se é que ele vai falar, né? Eu saí de lá e pedi para eles cuidarem dos roupeiros e dos massagistas. O seu Gentil, o grande seu Gentil, que é roupeiro lá do Inter há 40 anos, os caras não tiveram nenhum ratatá de premiação, que é uma divisão, né, que se faz entre jogadores e staff, normalmente nas premiações. Quem deu a premiação para eles foi nós jogadores, e eu que tirei do meu salário para dar. Se eu falar, as pessoas não vão acreditar no que eles fazem. Eu falei para ele na cara dele, eu tinha que ter feito igual o Yuri Alberto fez com vocês. Ele disse... Pra quem não sabe, provavelmente o Chico vai explicar, né? Mas a gente sabe da treta do Corinthians com o Internacional, aí tem mais esse sentimento, né, do Yuri Alberto ter deixado de ir pro Internacional e de ir pro Corinthians, e tem esse embrolho aí da piada com o DVD. Eu acho que o Chico vai explicar. Pro presidente do Inter, eu tinha que ter feito igual o Yuri Alberto fez com vocês. Na segunda-feira disse que ia vir jogar aqui e na quarta-feira foi anunciado no Corinthians largando flauta do DVD. Vocês gostam de jogadores assim. Nossa senhora. Botaram tudo no meu pi. Palavras do Tyson, tá? 33 jogadores sentados no vestiário dizendo que não iam treinar e sobrou pro Tyson, no episódio da greve que eu citei. O presidente não teve coragem de dizer na entrevista que não foi o Tyson. Os caras me batendo igual criança. É, porque ele realmente sofreu muitas críticas nesse momento. Eu apanhando igual criança, parecia que eu fiz aquilo. Tô com uma mágoa muito grande, mas quarta-feira isso passa. Quando eu estiver treinando com 3 graus já passa. Ele vai se apresentar ao futebol grego lá, e tá frio por lá, né? Quando o Estevão estreou, jogador da base, e foi mal, ninguém teve a capacidade de mandar uma mensagem pro guri. Aí eu fui lá, falei com ele pra ele se acalmar, seguir tranquilo, nem treinador, nem diretor, presidente, ninguém foi falar com ele. Negócio meio aleatório aqui, mas tudo bem. Eu tava dando tchau pra galera, passou um dirigente por nós e o Alan Patrick falou pra um dirigente... É aleatório, mas a gente entende o que o Tyson quis passar, né? Que é a falta de comprometimento da diretoria com o seu produto, né? Os jogadores são o produto do clube. Então, tipo, você tem um rapaz que subiu da base e ele vai mal, e você não dá essa assistência para ele, você não dá esse suporte, talvez ele não consiga ter confiança para fazer um bom jogo nisso, né? Eu entendi muito bem o que o Tyson quis dizer. Tem gente que passou, vocês estão mandando os caras bons tudo embora e não estão trazendo ninguém. Não frequento muito isso porque sei como é isso aqui. Pecado porque eu sou muito colorado. Mano, eu era um torcedor dentro de campo. O que eu mais queria esse ano era ser campeão. Eu falei pros caras, se quiserem baixar meu salário, baixam de boa. Eu vou brigar para ser titular. Só que aí eles não querem. Também não posso ficar me rebaixando. O telefone tocou 1 milhão de vezes. Tocou muito de tudo que é lado. Se eu fosse um filho da mãe, eu tinha ido pro 011, que é São Paulo, DDD de São Paulo. Ele foi especulado no Corinthians. Será que o Corinthians tentou contratar o Tyson? Enfim, algumas frases do Tyson ditas nessa live. Rapaz, que coisa, hein? O presidente vai ter que ter habilidade para administrar isso, inclusive com o Alan Patrick, que ficou e que veio ganhando um alto salário também. Embora o Alan Patrick esteja jogando, né? Se fala muito da questão física dele, mas o Tyson, que era um ídolo da torcida, está saindo de uma forma muito, muito ruim, especialmente na relação com o presidente, com a diretoria. O torcedor também ficou um pouco chateado por conta daquela greve e por conta dele nunca ter sido um jogador regular, efetivo, né? O Tyson terminou a temporada passada num grande momento do time, né? Sob comando do Mano Menezes, sem ser um titular ou um jogador importante. Enfim, essa é a saída do Tyson. Agora, a diretoria do Inter está buscando algo no mercado que me parece grandioso. Primeiro, o Inter não está se movimentando no mercado porque a gente está vendo aí que o Inter conseguiu manter algumas situações.
O Inter termina muito bem a temporada, teve alguns percalços no meio, lá eliminação para o Globo na Copa do Brasil, Melgar na Sul-Americana, troca de treinador, né? O Cacique Medina realmente foi mais um erro dessa direção, aí chega o Mano e meio que acomoda as coisas. Demora um pouquinho, mas acomoda as coisas. O time termina o Brasileirão jogando muito bem, encaixado, com jogadores ali destaques como o Pedro Henrique, o próprio Alemão, né, cumprindo a função, centroavante brigador, que recupera muito a bola no campo ofensivo. O Wanderson, né, que até se machucou uma parte, mas foi um acerto e a diretoria conseguiu a manutenção dele. O próprio Carlos De Pena, que é um jogador muito interessante. O Johnny fixado ali no meio de campo. O Bustos na lateral direita. Cara, umas condições bacanas, assim, interessantes mesmo. O Vitão, né, que foi um dos destaques da defesa colorada nessa última temporada, o Kehler assumindo a posição no lugar do Daniel, ou seja, um Inter ajustado, com algumas restrições de substituições, né, de alternativas de elenco, mas um time bem encaixadinho, bem estilo Mano Menezes, né, competitivo, fechadinho e tudo mais, mas velocidade pelos lados do campo, na transição. Esse é o time do Inter que projeta um 2023 melhor ainda do que 2022 com a manutenção desses jogadores. Porém, a gente sabe como funcionam as coisas no Pago, no meu Pago, lá no Rio Grande do Sul. Nós temos 5 títulos de Libertadores e 2 títulos mundiais por conta disso. Porque um se espelha no outro, um tenta superar o outro. Isso é histórico no Rio Grande do Sul. E é claro que a contratação do Grêmio pelo Luizito Soares não ficaria por si só. O Inter sabe que precisa dar uma resposta. E aí o Alessandro Barcelos, numa entrevista para o repórter Carlos Lacerda, chegou a dizer que monitorava o meia-atacante Di Maria, da seleção argentina, que está na Juventus, da Itália. Bom, Di Maria dispensa apresentações, né? 4 Copas do Mundo. O cara foi protagonista do título argentino. Craque. Di Maria é um cara muito subestimado, né? Porque jogou com o Cristiano Ronaldo, jogou com o Messi, jogou no Real Madrid, jogou no Manchester United, jogou no PSG, jogou agora na Juventus, né? Desses aí, o único que ele não jogou tanto foi no próprio United por conta do Van Gaal que tava lá. O Van Gaal sempre tem essas tretas com os jogadores, mas, cara, se o Inter conseguir trazer o Di Maria, cara, esquece, eles vão destruir o Brasileirão. E, cara, é bizarro, né, velho? Tipo, o Inter é um time muito grande, gigantesco. Embora eu seja torcedor do Corinthians, a gente tem que admitir a grandeza do clube, e eles não conseguiram ganhar um título expressivo há muito tempo, cara. É bizarro. Ele sofreu com lesão boa parte da competição, mas na final ele arrebenta, né? Sofre o pênalti que o Messi converte e depois acaba fazendo o segundo gol. Também participou do segundo jogo, quando a Argentina, depois de ter perdido para a Arábia Saudita, estava com a faca no pescoço ali contra o México. Enfim, o Di Maria, e jogador de PSG, Real Madrid, Manchester United, formado no Rosário Central, um jogadoraço, mesmo aos 35 anos. Mesma idade de Luizito Soares. Mas um jogador que ainda pode corresponder muito, né? Eu pelo menos acho assim. Ele tem contrato com a Juve até a metade do ano. E aí o meu amigo Leonardo Meneghetti, que tem um canal aqui no YouTube muito bom também, apresentador do Donos da Bola lá do Rio Grande do Sul, conseguiu apurar que o Inter não apenas monitora o Di Maria, como já conversou com agentes e está vislumbrando alguma situação. Se o Alessandro deixou vazar, a leitura do Meneghetti é muito correta, deixou vazar que o Inter está monitorando o Di Maria, isso não é para acalmar a torcida, isso é para gerar uma expectativa. Porque se você gera essa expectativa e não contrata o Di Maria, e pode ser até que nem seja o Di Maria, porque, repito, ele tem contrato até metade do ano. Então, ou você tem que antecipar uma liberação, ou então você tem que, enfim, esperar a metade do ano, e tudo bem, acho que esperar até metade do ano para ter um jogador do quilate do Di Maria. Mas se você fala no Di Maria, o presidente do clube deixa vazar o nome do Di Maria, é porque o Inter ou está tentando efetivamente o Di Maria, ou está tentando um jogador desse nível, para dar uma resposta ao Grêmio que contratou Luizito Soares. E espero que dê essa resposta, tá? Porque eu quero ver mais ainda esse duelo, essa competição entre Inter e Grêmio aí, porque é uma das coisas mais bacanas do futebol brasileiro, velho. Se vai rolar, eu não sei, mas o presidente deixou vazar um monitoramento e o Meneghetti descobriu que tem mais do que apenas uma observação. Tem contato com a gente, tem expectativa salarial, tem como compor esse valor, porque obviamente ele chega nos moldes até superiores, talvez até do que está ganhando o Luizito Soares no Grêmio. A contratação seria do mesmo impacto, imagino eu.
talvez a carreira do Suárez seja maior em números do que a do Di Maria, mas o Di Maria recém chegaria de um título mundial, fazendo gol na final de uma Copa do Mundo contra a França. Acho que a gente teria um duelo fantástico no Rio Grande do Sul e no futebol brasileiro. Seria fantástico ter o Di Maria por aqui. Até o Palmeiras andou se assanhando aí com essa possibilidade. É um jogador que pode ficar livre no mercado na metade do ano e pode até já assinar um pré-contrato. Mas aí tem valor, tem investidor, tem patrocínio, uma operação, como foi do Luizito, muito complexa. O fato é que o Inter confirmou que está de olho no Di Maria e provavelmente, se não fechar com o Di Maria, vai tentar alguém à altura para responder o Grêmio e trazer um grande jogador para o Inter. Será? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Se inscrevemos, sim. Rapaziada, no mais é isso. Acabamos de analisar aqui o Chico Garcia falando sobre o futebol do Rio Grande do Sul. Vou pedir a mesma coisa. Me segue lá no Gran lá, Endel, @HendelProfute, perdão, para você ficar por dentro dos Reels. Shorts aqui também que a gente posta todo dia no mais. Valeu, falou!